Vamos mostrar algumas aplicações do algoritmo de colônia de formigas. Bom, o algoritmo ACO e suas variações, eles foram aplicados a vários problemas, geralmente problemas de otimização combinatória. E algumas dessas aplicações, elas precisavam de algumas adaptações para que o algoritmo funcionasse. Não bastava eu utilizar o algoritmo padrão utilizado para o caixeiro viajante. Em muitos casos, sim. Em muitos casos dava para modelar exatamente da mesma forma, mas em alguns casos precisava de algumas adaptações bem simples. E outro fato é que, seguindo esse mesmo framework, também é possível tratar o problema de otimização não linear. Então, tem variantes do ACO para otimização não linear, tem variantes do ACO para o problema de geração automática de programas, né? Então, tem algo similar a uma programação genética, pensando que eu tenho que construir uma árvore. Eu posso pensar que o caminho que tem que a formiga tem que escolher é simplesmente uma árvore de expressão, né? Bom, começando pelo caixeiro viajante, tem esse tanto aqui de referências que depois vocês podem seguir caso tenham interesse. Essas são as referências talvez mais antigas e tem referências novas, né? Como eu falei também na aula de algoritmos evolutivos para o caixeiro viajante, alguns casos eles misturam o algoritmo de colônia de formigas com um algoritmo de busca, como o Lin-Kernighan, que aumenta bastante o desempenho. E um problema correlato é o problema chamado Sequential Ordering Problem, né? Então, considere o grafo com conjunto V de vértices, conjunto E de arestas, né? Os vértices, nesse caso, correspondem a tarefas que devem ser realizadas numa sequência. E cada aresta IJ é associado a um custo que representa o tempo necessário para começar a tarefa J após a conclusão da tarefa I. Então, eu tenho uma sequência de tarefas que eu tenho que cumprir. Digamos que a situação é assim: eu tenho uma fábrica e eu tenho vários tipos de componentes que eu preciso fabricar, e eu só posso fabricar um desses de cada vez, né? Então eu posso escolher primeiro fabricar esse, depois esse, depois esse, depois esse. A transição entre terminar de fabricar um e começar o outro tem um custo, né, de tempo. Então, sei lá, terminei de fabricar, eu preciso limpar as peças, as ferramentas, fazer alguma manutenção antes de começar esse aqui. E dado esse custo, eu quero encontrar a melhor sequência, né, que minimiza a perda de tempo entre uma tarefa e outra. Então, para cada vértice, né, eu associo um custo PI que vai representar o tempo necessário para concluir a tarefa. Então, eu não tenho apenas o custo de passar de uma tarefa para outra, eu tenho o custo também de executar uma certa tarefa. E eu gero umas restrições de precedência, né, que são feitas por um segundo grafo, porque não necessariamente eu posso escolher qualquer sequência IJ. Então eu tenho um grafo P com o mesmo conjunto de nós e um conjunto de arestas R, em que uma aresta IJ pertence a R se a tarefa I tem que preceder J. Então, tem tarefas que podem ter início a qualquer instante, mas tem tarefas que dependem da finalização de outra tarefa para poder começar. Não necessariamente tem que começar na sequência, pode ser que eu faça essa tarefa, depois faça outra e depois eu chegue nela, mas eu não posso começar essa sem terminar essa daqui. Esse problema ele pode ser escrito como um caso geral do caixeiro viajante assimétrico, em que o peso das arestas de I para J é diferente, ou pode ser diferente, do peso das arestas de J para I, né? E para isso basta eu definir como distância J, né, de uma aresta, como sendo a soma do custo TIJ e o custo PJ de executar a tarefa J, né? Com isso a gente pode usar o ACO sem muitas alterações. A única diferença é que
eu preciso ter uma lista tabu que proíbe arestas que não atendam à restrição da precedência. Então tem aqui um exemplo de artigo que trata desse problema usando o anti-system, né, um hybrid anti-system, que é um ACO modificado. Um outro problema também muito parecido com o TSP é o roteamento de veículos, né? Então agora eu tenho um depósito central, que é o ponto de partida, então eu já tenho a cidade inicial do TSP. E eu tenho N clientes, né, N vértices que eu tenho que atender. Só que agora eu tenho M caminhões que vão distribuir essa mercadoria, né? Então eu tenho que determinar a melhor rota para cada um dos caminhões, de tal forma que o custo das M rotas, a soma dos custos da M rota seja mínimo, né? E cada cliente seja visitado uma única vez, exatamente uma vez, né? Sempre partindo e voltando do depósito. Bom, nesse problema eu tenho cada cliente é visitado uma única vez, por exatamente um veículo. Então, se eu uso um veículo para visitar um cliente, eu não vou usar o outro para visitar esse mesmo cliente. Todas as rotas começam e terminam no depósito. Cada rota, a demanda total não pode exceder a capacidade do veículo, então o caminhão tem um limite máximo do que ele pode carregar. Pode ser que eu tente fazer essa rota aqui, mas ele só tem capacidade para atender esses dois, então a rota dele tem que ser essa daqui. O comprimento total da rota não pode exceder também um limite, né? O limite que o caminhão consegue rodar pode ser relacionado ao limite de tempo de trânsito, pode ser relacionado ao limite do combustível do caminhão, né? Mas é fácil perceber que apesar dessas restrições, e uma vez que eu escolhi quais clientes cada veículo vai atender, o problema é simplesmente um TSP, né? Então, uma vez que eu escolhi que esse veículo vai atender esse cliente, agora basta eu fazer a menor rota entre eles, né? É o caixeiro viajante. Para adaptar o ACO para esse problema, então cada formiga gera um caminho conforme o algoritmo padrão. Quando ele viola uma das restrições, ele volta ao depósito e começa uma nova rota com outro veículo. Então eu começo aqui, vou pegar esse primeiro ponto, vou para esse, aqui é o depósito, né? Então tem que partir daqui. Vou para esse, aí eu percebo, opa, peraí, depois desse aqui eu não posso acrescentar mais ninguém porque eu não tenho mais capacidade e já atingi meu limite, né? Então volta para o depósito e começa com outra formiga. Aliás, com a mesma formiga, outra rota, né? E assim por diante até que ele atenda todos os pontos. Então aqui tem alguns artigos, né, sobre aplicação para esse problema. Tem também exemplos na telecomunicação em que, por exemplo, eu quero fazer o balanceamento dos dados na rede. Eu quero, por exemplo, numa rede de chamadas telefônicas, eu quero que a carga de informação que passa por certo nó da rede seja equilibrada em relação aos demais nós, né? Então todos os nós têm que receber mais ou menos a mesma carga para um não ficar subutilizado e um não ficar superutilizado. E para isso eu preciso gerar um caminho diferente sempre que eu requisito uma ligação entre nós, né? Mas de forma que eu torne essa carga aplicada balanceada. Para utilizar o ACO nesse problema, então eu tenho uma tabela de roteamento de dados que eu substituo por uma tabela de feromônios. Cada nó, né, da nossa rede vai ter uma tabela de feromônio associada. Essa tabela vai conter então os possíveis destinos da rede. Então é como se cada nó da minha rede tivesse uma tabela de roteamento que tem o peso associado ao feromônio. E cada tabela então contém uma entrada com nível de feromônio das arestas que liga esse nó com seus vizinhos. Então é bem parecido com o algoritmo de roteamento dinâmico, né? Só que a tabela de roteamento não é simplesmente compartilhada por completo entre os vizinhos, ele evolui com o tempo através do algoritmo de colônia de formigas, né? Então, por exemplo, digamos que aqui essa tabela é a tabela do nó 1.
O nó 1 pode ir até o nó 2, o nó 4 e o nó 3. Pode ter esses destinos, né? Os vizinhos dele é o nó 2 e o nó 4, é o único que ele tem ligação direta, né? E aqui tem a intensidade de feromônio para cada associação destino-vizinho. Como eu leio essa tabela? Bom, eu tô no nó 1 e eu quero ir para o nó 2, a melhor opção para mim é escolher o nó 2 como próximo nó. Então tem 0,95% de chance, 0,95% de probabilidade de eu escolher o nó 2 para poder chegar no nó 2. Para chegar no nó 4 é o contrário, né? A probabilidade maior que está associada é eu direto para o 4. Para o 3, então aqui por enquanto ele está aqui, olha, 0,49051. Então está dividido entre seguir pelo 2 para chegar no 3 ou seguir pelo 4 para chegar no 3. E o algoritmo funciona, né? É muito parecido com o caso do caixeiro viajante. Então, cada iteração, uma formiga vai ser colocada na rede como origem e destino aleatório. Então, digamos que eu coloco uma formiga aqui com destino ao nó 3, né? E eu vou usando essa tabela de roteamento para fazer a trajetória de forma aleatória, mas usando a probabilidade induzida pelo feromônio, né? Uma vez que eu concluí o trajeto, eu avalio o tempo e a carga utilizada e atualizo essa tabelinha de feromônio de acordo, né? Então pode ser que eu fiz esse caminho aqui aleatório, percebi que não é um caminho lá muito bom, então aqui vai para 0,4 e aqui aumenta para 60. E eu faço isso repetidamente até que converge para uma tabela, né? Essa aplicação é um pouco diferente das outras abordagens, porque, na verdade, ela tende a não convergir, né? A gente, na verdade, não quer que ela atinja uma convergência, uma decisão que é da tabela que fale. Se eu quero ir para o nó 3, a partir do 1, escolho o caminho 2. Porque a rede é um problema dinâmico. Ela muda de acordo com os outros caminhos que estão sendo percorridos. Então, sei lá, muita gente está usando esse caminho do nó 2 para o nó 3 por algum motivo, eu quero evitar e vir para cá. Muita gente começou a usar esse caminho, então eu posso pensar em voltar para cá. Então, essa tabela de feromônio ela vai se adaptando, né, eternamente, sem convergir. Então aqui tem algumas referências do assunto. Um outro problema interessante é o Quadratic Assignment Problem, né, que dado P pontos, que eu denomino de centro, então eu tenho esses P losangos aqui no mapa, né? Deixa eu desenhar aqui. Então, dado esses P pontos, eu quero alocar esses outros pontos, associar cada um deles a um centro, de tal forma que eu minimize a distância total percorrida. Então, digamos que esse centro é um centro de distribuição, que eles podem ter uma capacidade, cada pontinho é um cliente que tem uma demanda, e eu quero associar eles a um dos centros para indicar que esse centro vai distribuir para esses clientes, né, e que consiga atender a todos com o menor custo possível. Então esse é um problema de permutação, né, porque eu preciso simplesmente encontrar a melhor combinação das alocações IJ, né, onde cada cliente está alocado a um centro J. Então eu minimizo o que? A somatória para todo IJ, sendo que o I é o centro e o J é o cliente, a distância de IJ multiplicado por xij, que é uma variável binária, né? Ele é 0 se o cliente J está associado ao centro I e 1 vice-versa, né? 1 se está associado e 0 se não está associado. Para resolver usando a CO, basta que eu faça o seguinte, né? Então cada formiga, ao invés de traçar um caminho, ela escolhe sequencialmente um par IJ até completar uma solução. Então, ele começa com uma solução vazia, ele vai escolher, bom, vou associar o centro I ao centro J. Vou associar agora o centro I de novo ao cliente K. E vai fazendo isso respeitando as restrições até que ele escolha
todos, um centro pelo menos para cada um dos clientes, né? A lista de movimentos tabu ela é definida como para cada elemento I que já foi alocado e para cada centro também que já foi alocado. Então, simplesmente quando eu vou escolher qual centro eu vou alocar para o cliente I, né, eu tenho que ver quais centros podem receber o cliente I como cliente, que ainda tem capacidade para isso. E da mesma forma, quando eu pensar num centro J, eu só vou associar aqueles clientes I que não tem centro ainda. Adicionalmente, eu posso ter a variável eta, né, de informação adicional, né, heurística, que é construído utilizando um limitante inferior, né, que eu defino para esse problema. Então, eu tenho um indicativo da qualidade de cada pedaço da solução. Então, tem esse limitante de Gilmore e Lawler que te dá essa dica. Então, tem aqui alguns artigos relacionados. E aí, finalmente, chegamos ao problema das p-medianas, né? Que também é um problema muito relacionado ao anterior, na verdade é o mesmo que o anterior, com algo adicional. Eu vou escolher quem são os centros. Então agora eu tenho somente pontos, não tenho mais esses losangos aqui, e eu quero transformar P desses pontos em centros. E uma vez que eu transformei eles em centros, eu vou alocar cada cliente para um centro correspondente. Tá? Então nesse caso eu estou resolvendo dois problemas, o mesmo do anterior, né, que é a alocação de clientes, e a escolha de p-centros. São dois problemas combinatórios, né? Veja que a formulação é muito parecida, né? Então é quase a mesma coisa aqui. A diferença é que agora a gente tem restrições extras, como o YJ, né, que fala que um certo ponto é um centro, ele só pode existir p dessas variáveis que são iguais a 1, né? Então aqui só tem a formulação, não vou me alongar nessa parte, né? Isso é para quem tem mais interesse em continuar a pesquisar no assunto. Só rapidamente, então a gente tem aqui, né, o número de nós de um grafo, o AI seria a demanda do nó I, do cliente I, CJ é a capacidade da mediana J, do centro J, DIJ é a distância entre os nós e J, e P é o número de medianas a serem alocadas, né? E aí eu tenho duas variáveis que eu tenho que atribuir, os x e j e os yj, né? Que são variáveis binárias. Essa aqui define que cliente vai estar alocado para qual centro, e essa aqui define quais pontos são centros. As restrições aqui eles falam, né? O x e j, a somatória de i de 1 até n, de um x e j tem que ser igual a 1 para todo j. Então, todo cliente j só pode estar associado a um único centro, né? Da mesma forma que o x e j tem que ser menor ou igual a yj, ou seja, para todo j, se o x... Aqui veja que eu estou trabalhando com variável binária, né? Então, se o x e j é igual a 0, o yj tem que ser maior ou igual a 0. Então ele pode ser ou 0 ou 1. Agora, se o x e j é igual a 1 e o yj tem que ser maior ou igual a 1, então o yj só pode ser 1. Isso garante que, uma vez que eu escolho que o ponto j se tornou um centro, né, e o x e j está alocado a ele, não, perdão, é o contrário, né? Na verdade, assim, isso garante que se o x e j é igual a 1, ou seja, se o i está alocado em j, no centro j, eu tenho que garantir que o j é um centro, né? Porque se o x e j é 1 e o yj é 0, significa que eu aloquei um cliente para um ponto que não é centro, né? Então isso garante que toda vez que eu coloco um xi, um i para um j, o j é um centro, né? E aqui é questão de capacidade e demanda para garantir que ninguém ultrapasse a capacidade do centro. Para aplicar o ACO nesse problema, né, o feromônio então
deixa de ser uma matriz e passa a ser um vetor tau i, né, que representa a probabilidade de um nó ser escolhido para fazer parte do conjunto de medianas. Então, a maioria dos autores escolheram otimizar apenas a escolha dos centros e deixar a escolha das alocações através de uma heurística mais simples. Então, as formigas vão escolher sequencialmente, pela equação probabilística, quais nós vão fazer parte do centro, vão virar centro, e depois faz uma alocação através de uma heurística simples, tá? Uma heurística construtiva, normal, para gerar a alocação do cliente aos centros. A variável neta i, ela é calculada a partir de uma fórmula de densidade, né, que é calculada com uma razão entre o número de nós mais próximos a i, que poderiam ser alocados a ele, sem que desrespeite a demanda, e a soma da distância total percorrida. Então, ele privilegia o eta-i aqueles pontos que têm vários pontos próximos dentre os pontos que ele pode atender. Então, quem tem mais pontos próximos que pode ser atendido por ele, tem uma preferência de ser escolhido através da heurística eta, né? Aqui tem algumas referências do assunto. Finalmente aqui sobre o ACO para problemas contínuos, né? Então, tem como adaptar o ACO para a gente utilizar em ambientes contínuos, em problema de otimização não linear. Basta transformar a trilha de feromônio em uma distribuição normal de probabilidade. Então agora eu não tenho um feromônio discreto, eu tenho um feromônio contínuo. Então, como na realidade, na natureza, a trilha de feromônio que a formiga deixa no solo, ela tem uma intensidade crescente, né, e contínua, então ela não é uma coisa discreta, não tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui de feromônio, é uma coisa contínua, né? Podemos dizer que a intensidade do feromônio, então, ela tende a aumentar quando eu caminho em direção à minha variável x ótimo, né? Então o preceito é esse. Diante disso, o feromônio pode se tornar algo como uma gaussiana, né? Então, o feromônio do ponto x vai ser e elevado a menos o ponto x menos o melhor x que eu obtive até agora, pensando em problema de otimização, elevado ao quadrado dividido pela duas vezes a variância, né? Que é estimada, né, através de uma dispersão. Então, a informação discreta do feromônio, ela se transforma num kernel gaussiano. Eu tinha uma informação discreta, agora eu tenho uma informação contínua, né, para amostrar soluções. Então, para construir uma solução, simplesmente cada formiga utiliza a informação do feromônio contínuo para gerar pontos aleatórios com essa probabilidade definida por essa gaussiana ou múltiplas gaussianas também, né? Depois que eu mostro as soluções, eu simplesmente atualizo a minha função de densidade. A atualização de feromônio, então, ela é feita em cima da variância calculada pela amostra que eu gerei. E o FJ é o valor da função objetivo que vai ser obtido pela formiga J, né? E Fmin, o valor da melhor solução até o momento. Então, dessa forma, cada iteração que acontece, a altura da função de distribuição, ela vai aumentar e a largura diminuir. Então, se eu começo com uma gaussiana assim, no próximo passo eu vou ter ela assim, depois assim, até que uma hora ela vai estar tão assim que todo ponto amostrado vai cair bem próximo dessa região da melhor solução possível que eu encontrei até agora. Então a ideia é eu trabalhar com aproximações da distribuição gaussiana para cercar a região promissora. Com isso surgiu também um segundo algoritmo chamado Macaco, né? Multivariate Anti-Colony Algorithm for Continuous Optimization, que ele agora é multivariado. Então tem uma interdependência, ele captura a interdependência entre as variáveis, levando em conta quando eu calculo os valores de feromônio. Então agora ele não calcula cada coordenada da minha solução de forma independente.
Então o feromônio vai ser calculado nessa porcentagem das melhores soluções de cada iteração. Então o que eu faço aqui é o seguinte: eu pego a informação dos N melhores indivíduos, das N melhores soluções daquela iteração, monto a matriz de covariância, e aí eu defino o centro da gaussiana é a melhor solução atual, na fase 1, e na fase 2 é o valor médio da matriz de feromônio. Então aqui é para acelerar a convergência e aqui é para tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, só para ilustrar um pouco, o processo começa com amostras, né? Muitas e muitas amostras. Aqui a gente tem que trabalhar com muitas formigas para ter informação suficiente para a estimação da gaussiana. Então eu começo com amostras aleatórias com uma distribuição uniforme, então espalhadas de forma uniforme no espaço de busca. As melhores soluções que estão em vermelho, né, elas vão ser utilizadas para calcular o feromônio. Então eu pego essas daqui e uso essa informação para calcular o feromônio. A nova matriz de covariância então é calculada com o centro da distribuição aqui onde está a melhor solução. Tá, então agora eu tenho uma gaussiana centrada aqui. Repito, né? Então faço uma nova amostragem de formigas, mas agora a tendência é que elas se concentrem nesse meio aqui e sigam pelo menos aquele formato ali do slide anterior. Repito o procedimento, né? Repito a amostragem, até que uma hora a amostragem vai ficar bem tendenciosa num ponto bem específico. Vão convergir sempre para aquele ponto bem específico. Vão se concentrar ali. Então, uma vez que eu atinjo a convergência, eu aumento a variância da gaussiana e repito o processo, né? Mas agora o centro da PDF vai ser a média das amostras, essa é a fase 2. Então, antigamente era o ponto central, agora eu calculo através da média, que pode deslocar um pouquinho em relação ao melhor resultado obtido, tá? Então aqui tem algumas referências sobre o ACO aplicado para problemas contínuos, né? Tem vários e vários artigos relacionados. E finalmente eu vou mostrar então o algoritmo para agrupamento de dados usando o conceito de colônia de formigas, que é o ACA, Anti-Clustering Algorithm. Ele foi baseado no comportamento das colônias que agrupam os corpos das formigas mortas e agrupam os lixos dos ninhos em pontos específicos, ou seja, eles limpam o ninho para que não acumule sujeira. E a ideia principal é que eu vou projetar o meu espaço de busca num grid bidimensional. Então, inicialmente eu pego os meus pontos de dados que eu quero agrupar, distribuo aleatoriamente num grid bidimensional. Cada formiga vai começar a caminhar aleatoriamente nesse grid. Quando uma formiga encontra um certo ponto, um grid que tem um ponto da amostra de dados, ele vai ter uma probabilidade de pegar esse ponto e carregar ele pela vizinhança até que ele encontre pontos similares a ele. Aí ele tem uma probabilidade associada de largar esse ponto próximo dos pontos similares. Então é tudo probabilístico, né? Então aqui tem um exemplo passo a passo. Constrói um grid bidimensional de um tamanho grande o suficiente para caber todos os pontos, né? Veja que aqui as coordenadas não representam nada em relação às variáveis do ponto que eu estou trabalhando, né? Então isso não tem nada a ver com isso. Eu vou simplesmente colocar um ponto aqui, um ponto aqui. Então eu distribuo os pontos da minha base de dados aleatoriamente no grid. Por exemplo, desse jeito. Então digamos que eu tenho que os verdes deveriam ser agrupados juntos e os azuis também. Eu distribuo esses pontos aleatoriamente, espalho formigas por esse grid, né? Então coloco várias formigas. A cada passo, cada formiga vai andar aleatoriamente para uma posição, então essa andou para cá, vamos ver a outra aqui, essa andou para baixo, essa andou para direita, essa para direita e essa para cima. Então cada uma vai andando aleatoriamente e eventualmente as formigas vão chegar em pontos que contêm algum dado, contém um objeto, né?
Se a formiga está num quadrado que contém objeto, ele vai pegar esse objeto com probabilidade PP. Então aqui, para exemplificar, essa formiga pegou o objeto, ela ficou verdinha, e essa não, você escolheu não pegar. E ela continua caminhando, né? Então essas estão caminhando normalmente, essa está caminhando carregando o objeto. Então vai andando, essa aqui voltou para esse quadrado e resolveu pegar o ponto azul, vai caminhando, essa aqui pegou outro ponto verde, até que eventualmente ela chega num ponto que tem na vizinhança um ponto muito próximo do que ele está carregando. Nesse caso ele escolhe descarregar esse ponto, né? E o processo continua. Eventualmente o que acontece? Esse verdinho pode chegar aqui aleatoriamente e descarrega o verde aqui, esse azul pode chegar aqui e descarregar, esse pode vir aqui pegar o azul e descarregar aqui, e no final da convergência do algoritmo a gente tem que os quadrados, os pontos de dados estão agrupados conforme a gente queria. E aqui estão as probabilidades de pegar e de largar, né? Então a de pegar, ela é definida por... A gente define através de duas constantes, K1 e K2, que é passado pelo usuário. Então a probabilidade de pegar é o K1 dividido por K1 mais a similaridade do x com seus vizinhos, que eu vou mostrar aqui, ao quadrado. E a de largar é a similaridade dividido por K2 mais fx. Então veja, a probabilidade de pegar um certo ponto x é inversamente proporcional à similaridade com seus vizinhos, né? Então, se for muito similar, tem uma chance baixa. Se for pouco similar, quer dizer que ele não deveria estar por ali, tem uma probabilidade alta. E no caso de largar, ele é diretamente proporcional ao f de x. F de x para todos os vizinhos de x, eu faço 1 menos a distância de x, xj, dividido por um parâmetro alfa, né? E divido por s ao quadrado. Se o s for maior que zero, o s seria a quantidade de vizinhos que tem, ou a região de vizinhança. Então, por exemplo, eu posso falar que o vizinho dele, o raio de vizinhança desse carinha aqui, da formiga, é 2, né? Então, eu ando 2 para cá e 2 para cá. Então, vou pegar esse quadrado todo como a vizinhança dele. Então, para todos os vizinhos, eu tiro a média dessa 1 menos a distância dos pontos, do ponto x e do ponto vizinho. Uma coisa interessante desse algoritmo é que ele tem uma capacidade, uma autonomia, né, de decidir o número de clusters. Veja que eu não, em momento algum, especifiquei quantos agrupamentos devem ter. Diferente do caminhos, né, que eu defino quantos clusters vão existir. Por outro lado, mesmo depois que eu construo o agrupamento, existe uma tendência de destruir, tá? Então porque eu posso chegar nessa situação que eu gerei isso aqui, mas se eu não parar o algoritmo, as formigas continuam andando e pode eventualmente pegar de novo esse ponto para caminhar para cá, tá? Então eu preciso ter um critério de parada bem determinado que me permita verificar que eu formei um conjunto de agrupamentos que já tem uma qualidade boa, e qualquer coisa melhor que aquilo eu vou destruir o que eu tenho até então, né? Então eu posso parar porque eu não consigo nada melhor. Essa é a mensagem que o critério de parada tem que dar. Bom, com isso então eu termino o assunto de algoritmo de colônia de formigas, né? Diferente dos algoritmos evolutivos, foi uma passagem mais rápida, mas nas aulas práticas, quem tiver interesse, a gente discute mais sobre como as implementações dos algoritmos para o projeto de vocês, por exemplo.